E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre mais um passo prático que você pode dar para liberar horas da sua agenda e sair do operacional, cuidar mais do estratégico do seu negócio. Se você está sobrecarregado, seus dias estão cheios, você chega às 8 horas da noite e ainda tem coisas para fazer, você não consegue desligar, às vezes acaba perdendo noites de sono aí para conseguir dar conta de tudo que precisa fazer para o seu negócio andar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um item prático aqui para ajudar o seu planejamento de como liberar horas aí da sua agenda. E também isso vai te permitir poder usar essas horas para praticar uma atividade física, para ler um livro, para conseguir retomar seus estudos que você gostaria de fazer, para poder executar um hobby que vai ajudar melhor a regular aí a sua rotina de crescimento. Eu sou o Lucas Vercelino e hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse processo, sobre um processo específico que está dentro da organização que você precisa executar para poder liberar horas da sua agenda aí e sair do operacional e conseguir conseguir acompanhar, liderar pessoas que vão assumir as tarefas por você. É importante, antes de começar a falar sobre isso, que eu espero que você já esteja convencido, e se você ainda não está, ou se você acabou de chegar no canal, eu sou o Lucas Vercelino, eu trabalho com formação de lideranças, desenvolvimento de lideranças e donos de negócios que estão começando a crescer e que precisam manter a confiabilidade do jeito de trabalhar, precisam ter mais autonomia, a equipe precisa fluir, sem depender do dono ali o tempo todo dando os inputs ali, certo? Essa é a criação. Então, uma das premissas que eu preciso reforçar você aqui no vídeo é que o dono não pode sair fazendo, não pode entrar nesse modelo de agora simplesmente jogar para o colaborador passar. E que delegar é um processo, não é um evento único. Não é delegar, tipo, deleguei, pronto, deleguei, tá aqui. O colaborador já vai sair fazendo. É um processo, exigem etapas. Eu vejo que muitos donos de negócios acabam se atrapalhando porque decidem tirar uma semana para ensinar as coisas para o colaborador e largam todas as outras coisas, né? Eles delegam aquilo que eles acham que estão delegando, passando um volume absurdo de coisas para o colaborador fazer uma semana, e eles largam aquilo que eles estão fazendo também. Então é um jeito meio desequilibrado de tentar lidar com a sobrecarga. E esse jeito não funciona porque delegar é um processo, como eu falo aqui. O colaborador ele tem uma curva de aprendizado, ele pode ir assumindo coisas de forma progressiva e gradativa. Caso contrário, se o dono erra a mão ali, joga muita coisa para o colaborador fazer, o colaborador muitas vezes espana, não dá conta do recado, como qualquer pessoa naturalmente não vai dar conta, né? E ele o dono acaba perdendo aquela pessoa que poderia ser um grande parceiro aí de crescimento. Então o que ele precisa fazer? O dono precisa praticar o discernimento do que delegar. Então, assim, precisa ter etapas. O dono ele não pode sair delegando. Vamos dar um exemplo aqui, pegar um caso de uma área de marketing de uma empresa. A liderança está lá, vou colocar aqui como se fosse a liderança, que é um caso que existe, que eu já atendi. A liderança, ela assumiu a área e ela está fazendo tudo. Ela é a pessoa que cria a estratégia junto com o dono da empresa, e também executa, ela escreve a copy, então é bastante coisa para fazer, certo? Aí quando surge a oportunidade, o orçamento permite contratar um colaborador, o que normalmente as lideranças fazem? Elas falam, cara, agora que tem alguém para trabalhar aqui, eu vou mandar bala para o colaborador fazer aquilo lá que ele precisa fazer, para eu ter mais tempo aqui, vou liberar horas da minha agenda. É o que acontece, manda, por exemplo, para a pessoa que acabou de entrar, o copywriter, o analista de marketing ou copywriter, fazer uma série de coisas ali de uma forma, né, daquele jeito que ele imagina que o colaborador vai fazer. Mas ele não fez nenhum nivelamento, não fez nenhum tipo de treinamento com o colaborador. Aí o que acontece? Ele manda a copy para ser feita, ou seja, texto, vamos lá, imaginar uma página de vendas. O colaborador em 3 dias tem que fazer uma página de vendas, que é um prazo muito louco, mas isso é normal de pessoas que estão aprendendo a delegar. E aí a página chega no dia assim, vamos colocar, vamos reduzir aqui, uma página é muita coisa para 3 dias, mas vamos colocar aqui e fazer alguns criativos, né? 3, 4 criativos. Daí o cara acaba de chegar, tem que fazer uma série de criativos ali para o mês, sei lá, nesse caso, detalhes eu não vou saber exatamente qual que é a dinâmica de delegar de uma área de marketing, mas
vai lá e faz um criativo, e aí ele pede para o colaborador fazer, a liderança, pede para o colaborador executar, o colaborador executa, não executa do jeito, precisa ter um monte de revisões, o colaborador ele é alvo de um monte de críticas, de coisas que precisariam ter sido mudadas, o dono, a área, a liderança responsável da área tem que botar a mão para fazer um monte de coisa e no final da semana, qual que é o resultado? Colaborador estressado, liderança insatisfeita. E qual que foi o problema de tudo isso? Foi a forma como foi delegado. Faltou uma progressão, faltou um entendimento de que aquela pessoa acabou de chegar. Um ambiente novo é um ambiente estressante, que tem novidades, ele teve pouquíssima direção do que fazer. Como que o dono iria esperar ou a liderança iria esperar? Esse é um erro muito comum, que é a falta de discernimento do que delegar. Então, o delegar ele precisa passar, né, para ele funcionar bem, para ter consistência, para o colaborador conseguir performar, ele precisa passar por níveis. A gente precisa ter níveis de delegação, níveis ali. Então, normalmente, os primeiros 3 meses, ele é um nível de nivelamento, de entendimento, de parâmetros claros, de calibragem do colaborador junto com a liderança, de entender como que ele vai performar ali. Ele precisa aprender o básico, precisa aprender o beabá enquanto ele faz. Nessa hora ele vai precisar ser acompanhado, ele vai precisar ser treinado, capacitado. E a liderança, muitas vezes, na correria, né, que já está super sobrecarregado, já quer colocar muitas coisas para o colaborador fazer. Quando ele faz isso, a liderança que fez isso, ou o dono que faz isso, ele não percebe que ele vai gerar um fator de desmotivação muito grande. E essa fase, esses primeiros 3 meses, são meses muito sensíveis para o novo colaborador, que ele pode falar, cara, aqui é muito bagunçado, aqui é muito exigente, eu vou procurar outra empresa. A gente vê hoje, hoje falta mão de obra especializada, falta mão de obra dedicada ali. Então a gente vê que as empresas estão disputando talentos. Existe muita gente, mas os talentos estão sendo disputados também. A gente vê uma crise hoje de contratações. Então o que o colaborador normalmente faz? Ele vai buscar uma empresa que tenha a melhor estrutura, porque vai ter outra empresa que vai oferecer uma oportunidade melhor, justamente por ter essa falta de ambientação, né? De ansiedade ali para passar as coisas da parte da liderança, que não fez de forma progressiva e gradativa. E por que não fez? Porque normalmente está sobrecarregado, porque quer se aliviar logo do fardo do operacional, que tá com muita coisa para fazer, mas a resposta não é concentrar tudo numa semana só. Isso vai dar problema, isso faz o próprio líder perder tempo e o próprio liderado não conseguir executar, o dono ou o colaborador, né, não conseguir executar aquilo que precisa ser executado. Então, o que a gente faz? É uma rotina de treinamento, acompanhamento mais perto nas primeiras semanas, e para conciliar, não dá para simplesmente largar, jogar toda aquela carga de trabalho, não dá certo. O dono perde mais tempo, a liderança perde mais tempo ao fazer isso. Então, para a gente resumir aqui hoje, o dono precisa discernir, ele precisa saber, cara, isso aqui, qual que é o grau de dificuldade disso aqui, qual que é o grau de dificuldade disso aqui, disso aqui, disso aqui. E eu sei que quem está muito na operação perde um pouco da noção do grau de dificuldade, porque é muito familiar, está acostumado a fazer. Mas precisa ali pensar um pouco de forma didática e de entendimento de que aquela pessoa está no escuro. Ela não sabe o que tem ali dentro da casa. É como se um recurso que eu uso normalmente, que é útil, é como se você chamasse a pessoa, fazendo dessa forma de jogar nas costas da pessoa para ela executar, é como se você dissesse assim, você não dá nenhuma coordenada, não fala nenhum endereço e fala, vai lá na minha casa e pega um copo d'água no filtro. A pessoa não sabe onde é a sua casa, não sabe onde fica a sua cozinha, não sabe como entrar, para que lado, se tem degrau, se não tem, se tem escada, se não tem, ela fica estressada, ela fica no escuro. Então a gente não pode, nem na hora de delegar, criar essa expectativa rápida de deixar o colaborador no escuro e ainda mais exigir performance. Então, para conquistar tempo para o estratégico, para aliviar a carga do operacional, o dono ou a liderança que está cuidando dos liderados agora e novos colaboradores precisa precisa ter o discernimento do que delegar através de um raciocínio de tipo assim, eu vou passar isso aqui que é mais simples agora, depois eu vou inserir novas tarefas complexas, precisa ter uma linha didática, precisa ter uma coerência temporal ali também para compartilhar aquilo que realmente
é relevante e aumentar o nível de dificuldade na medida em que o colaborador progride, beleza? Senão vai acontecer muito turnover, muitas saídas inesperadas, ninguém fica, não consegue se construir time, e aí, bom, e a gente vê que o dono fica refém cada vez mais aí daquilo que ele quer tanto se livrar, que é da prisão, do operacional, beleza? Então, ó, coerência. Vai delegar, precisa ter uma estrutura didática, discernir o que ele pode delegar e o que não dá para ele delegar ainda. Esse que é o ponto. Não dá para delegar tudo, entende? Precisa ter passo a passo para o colaborador ir assimilando, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te dado um norte a respeito do que fazer, de como que você se orienta nesse processo de agora sair do operacional, que ele é um processo que ele envolve algumas disciplinas de paciência, de aprender a se organizar e não necessariamente ir lá e simplesmente transformar tudo num evento só. Não é uma saída, não é abrir uma porta e sair. É um processo de ir progressiva e gradativamente capacitando as pessoas que vão ajudar a diluir a carga do operacional. Beleza? Se você gostou então desse conteúdo, se ele te deu um norte, considere dar o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e também, se você quer se aprofundar, precisa agora estar pronto para entrar num processo de ser acompanhado nisso, gostaria de alguém para te ajudar, conheça também o programa aqui da Decision Pro, Aliança Pro, onde eu ajudo donos e lideranças a construírem áreas mais autônomas, alinhadas, que dependem menos no operacional de forma estruturada ali, para liberar horas da agenda aí para o dono poder conseguir operar mais no estratégico, pensar estratégias que vão fazer a empresa faturar mais e também cuidar da própria saúde, ter tempo para ler um livro, poder ter tempo para ficar de boa um pouco também, tranquilão, enquanto você tem pessoas que estão engajadas ali fazendo o negócio crescer junto com você, beleza? Espero que você tenha gostado então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.